nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eu peço 100% da sua atenção à palavra de Deus nesta noite. E a Bíblia pode ficar aberta. A vinda de Jesus é tão real, é algo tão certo, como assim foi o cumprimento de todas as profecias bíblicas do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. As profecias sobre a vinda de Jesus, que ocorreram no Antigo Testamento, profetas profetizaram a vinda do Messias, o Salvador do mundo, e elas se cumpriram no seu devido tempo, não falharam. Vou citar algumas para vocês. Isaías capítulo 7, verso 14, ele profetizou 700 anos antes da vinda do Messias, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Ora, diz a palavra, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Isaías, profeta Isaías, profetizou isso há 700 anos atrás. E em Mateus capítulo 1, verso 18, diz o cumprimento desta profecia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Profecias cumpridas. Isaías capítulo 9, verso 6, tem mais uma profecia a respeito de Jesus, o seu nascimento. Diz, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Profecia do nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, verso 2, ele profetiza que Jesus viria e nasceria de Belém, em Belém. E diz lá, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Louvado seja o Senhor. Mateus 2, 4 a 6, nós lemos o cumprimento dessas profecias. Diz a palavra do Senhor, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta,
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Cumprimento da profecia da vinda, do nascimento de Jesus em Belém. Zacarias capítulo 9, verso 9, lá no Antigo Testamento, olha o que diz lá sobre Jesus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um ancinho, filho de jumenta. Profecia que se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, que nunca tinha sido adestrado por nenhum outro homem. E Jesus entrou em Jerusalém e o povo ia cantando hosanas ao Senhor, iam adorando ao Senhor, jogando vestes, como se fosse para tapete para a passagem daquele animal que conduzia Jesus à entrada de Jerusalém. E diz mais aqui, Salmo 22, verso 16 a 18, outra profecia sobre Jesus. Diz: pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Profecia clara do dia da crucificação de Jesus, quando foi feito aquele momento que eles não podiam partir a túnica de Jesus, porque era de um tecido só, e eles lançaram sorte para quem ficaria com a túnica do Senhor. Profecia do Antigo Testamento e se cumpriu no Novo Testamento. E uma profecia de Isaías muito clara sobre o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. Isaías 53, versos 3 a 7, diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Profecia que se cumpriu na crucificação de Jesus Cristo. Estou falando isso, meus irmãos, e tem mais algumas aqui, para dizer a vocês que o que a palavra fala se cumpre. Vou repetir. O que a Bíblia diz é verdade e vai se cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer. Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão como quem planteia a um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Também profecia que retratava a mãe de Jesus, Maria, os discípulos de Jesus, do sofrimento na crucificação do Senhor. Então, queridos, são profecias partes, tem muito mais, não devo pegar mais, mas há muitos mais textos bíblicos do Antigo Testamento que mostram o cumprimento no Novo Testamento a respeito de Jesus, o nosso Senhor. E quando nós estamos frisando
e pregando sobre o tema Prepara-te, Jesus está voltando. Não estamos falando de coisas criadas pelo homem. Nós estamos aqui simplesmente mencionando a palavra do Senhor, que jamais falhará. A Bíblia Sagrada mesmo diz, lá em Amós capítulo 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor está falando daquilo que vai acontecer. E Jesus diz em Mateus 24, 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de Deus, palavra do Senhor. E assim, querida igreja, é preciso atenção máxima para esse assunto. Temos que despertar do sono. Precisamos compreender o que precisamos fazer. E eu quero partilhar com vocês algo do tipo: passos que devemos tomar na nossa vida. Cuidados. O primeiro passo que eu quero aconselhar a todos vocês, o primeiro ponto que eu quero trazer para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, ouçam bem no nome de Jesus e atente bem para a palavra do Senhor hoje. O encontro pessoal e eterno com Deus é o ápice da vida cristã. Nós cristãos temos como ponto principal da vida espiritual o encontro com Jesus. Você está me ouvindo? O encontro com Jesus deve ser o nosso maior anseio. É lá que nós vamos chegar, é para lá que nós iremos. É aí que está o foco de um cristão. É o ponto máximo na vida cristã. Nós sabemos que a própria palavra, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem uma palavra para ti hoje aqui. O Senhor está falando conosco hoje aqui. O que está te trazendo aqui hoje? Qual o sentido, a razão da tua fé? Se você vem para uma igreja, procura estar em uma igreja só por questões sociais, você está perdendo a essência da tua fé. Você está deixando o principal. Jesus, nas suas várias parábolas, uma delas ele disse, um homem construiu, plantou, edificou, fez grandes depósitos, armou sua rede, descansou e disse, agora eu posso folgar e descansar, porque agora eu tenho tudo armazenado, eu estou numa boa. E aí ecoou uma voz, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Atente, 2020, o final chegou para muitos. O tema da nossa mensagem, nosso culto, nossa festa, é Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E eu estava estudando sobre todo o capítulo, o contexto desse versículo. O Senhor está dizendo lá para Israel e para as nações vizinhas, que viviam numa época razoavelmente boa, que o Senhor mandou falta de alimento e eles não caíram a ficha. Deus permitiu que eles fossem de alguma forma tratados e eles não acordaram. E aí o Senhor, pelo menos 4 motivos para Amós, que era um profeta insignificante na época para eles, porque não tinha uma trajetória profética, não tinha um histórico de profeta, eram os profetas menores e não profetizavam coisas que agradavam a eles. Então, Amós profetizou contra eles, mostrando várias coisas, e eles
E Deus falou através do profeta: permiti isso, vocês não aceitaram, mandei isso, vocês não deixaram, mandei chover numa cidade, se fazer seca em outra, que a cidade ficasse dependendo da outra, e vocês continuaram na iniquidade. E ele diz: agora prepara, agora pois te digo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que podemos ver com isso é que o Deus está falando conosco hoje. O Senhor tem permitido acontecer coisas diversas no mundo inteiro. Os sinais de Mateus 24 já estão se cumprindo, quase todos. Essa pandemia de 2020 não veio para um acaso, mas ainda tem muita gente dormindo, brincando com as coisas, priorizando outras coisas. Não estão olhando para cima, não estão atentos para os sinais. Muitas pessoas se surpreenderão. E observe que o texto de Jesus é muito claro. Ele virá quando ninguém está esperando. Quando ninguém está esperando. Muitos estão ocupados com coisas pessoais. Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu um exemplo. Um homem planejou uma festa e convidou muita gente. No dia da festa, mandou alguém chamar os convidados. E chegando com um, ele disse: não posso ir porque eu comprei uma junta de boi e eu vou agora testar os meus bois. Não vai dar para ir para essa festa. Ele foi com outro, o outro disse: não, olha, eu não posso ir porque eu comprei uma propriedade e eu estou olhando a propriedade, eu não tenho como ir. E o outro foi lá para outro, disse: não, eu não posso ir também porque eu casei agora, estou em lua de mel, não vai dar para participar dessa festa. E aquele homem voltou sem nenhum dos convidados. E o anfitrião ficou indignado e mandou que ele saísse chamando os pobres, as pessoas pelos valados, aqueles que tivessem, nenhum dos que estavam convidados, mas aqueles que estavam jogados, os menos prováveis foram chamados. E vieram. E ainda sobrou lugar, ele mandou chamar os deficientes físicos e eles vieram. Esta parábola de Jesus está dizendo assim: acordem, vocês estão com a Bíblia debaixo do braço, vocês dizem que são cristãos, vocês são os convidados, são privilegiados. No livro de Amós, lá diz, o Senhor fala, no caso, que aqueles que receberam de Deus privilégios, deles são cobrados também. E nós somos as pessoas chamadas por Deus hoje. Inclusive nós pregamos a palavra hoje. Mas estamos entretidos. E se fosse ainda com juntas de bois, se fosse ainda com terrenos, propriedades adquiridos, se fosse por causa de uma lua de mel, mas o pior é que muitos estão hoje entretidos com manjares do mundo, imundícies do mundo. Quantos homens estão perdidos, sabe tudo sobre campeonatos, quando ninguém do campeonato sequer o conhece, mas homens esquecendo a sua vida espiritual, esquecendo sua liderança em família, esquecendo seu compromisso sacerdotal, esquecendo seu ministério na casa do Senhor, estão perdendo a sua vida e até a família. Quantos homens e mulheres estão perdendo o seu tempo com beleza física, se preocupando com a beleza física, como se isso fosse tudo, quando não é nada. Não é nada. Isso aí passa. Fica uma semana sem comer que você é outra pessoa, fisicamente falando. Quantos estão perdendo tempo cuidando do corpo? Que não é errado se cuidar do corpo, mas errado é cuidar do corpo e esquecer o espírito.
academias e academias, gastam o dinheiro naquilo que não é pão, gastam o seu tempo naquilo que não te leva a nada. Onde você está investindo o teu tempo? Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Jesus Cristo é a verdade. Ele diz assim: passarão os céus e a terra. Óbvio, se passa o céu e a terra, o que está na terra também vai passar. Esse carro vai acabar, essa moto vai acabar, essa casa vai se destruir um tempo. Mas a minha palavra permanece para sempre, diz o Senhor. A palavra do Senhor permanece para sempre. E o que está acontecendo é o que menos se busca. Quantos pais ou mães de família estão chamando a sua família para em volta da mesa, estão usufruindo a palavra, estudando a palavra? Quantos cristãos estão tirando tempo diário para estudar a palavra? Vivemos um período de uma geração incrédula, que aceita qualquer coisa porque não sabe, correndo atrás de vantagens próprias, e muito vulnerável para aqueles charlatões que usam da palavra para ter benefício próprio, que roubam a glória de Jesus para atrair as pessoas para si. E as pessoas vão porque são negligentes da palavra, não estudam a palavra, não oram, não se exercitam espiritualmente. Quando Jesus veio para esse mundo para dar esse direito para você ter acesso direto ao Pai por Jesus Cristo. Pode ir direto ao Pai por meio de Jesus. E o tempo está passando, e as coisas estão acontecendo, e as prioridades estão sendo deixadas de lado. O espiritual sabe, é hora de despertar. Aleluia. O encontro pessoal com Deus vai acontecer. Não precisa de tocar, mas olha para quem está perto de você e repita isso comigo. Digo, teu encontro pessoal com Deus vai acontecer. Queira você ou não. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. E vai acontecer isso. Pode ter certeza. Não tem jeito. Sabe, queridos, o encontro de cada pessoa individualmente com Deus é um fator. É um fato. E é sobre isso que muitos estão dormindo. Escute bem. Ah, não é comigo. Não vai acontecer. E muito cuidado com isso. No ano de 2000, eu tive uma experiência não boa. Mas eu posso retratar aqui para vocês porque é cabível. Eu sofri um assalto. Na época era comum se ouvir sobre assalto. Assaltaram ali, levaram a moto. Assaltaram. E eu soube de uns 15, tudo no mesmo tempo. Mas para mim, era algo que acontecia com os outros e não comigo. E quando um dia 5 de julho de 2000, parei na frente da igreja, normal, deixei a chave da ignição e fiquei conversando lá, tranquilo. E lá eu fui abordado por 2 miliantes. E eu esbocei uma reação, tentando pegar a chave para ir correr para dentro da igreja, fui alvejado. E quando eu escutei o papoco do tiro, e senti que meu braço estava sem movimento,
Aí caiu a ficha. É de verdade. Aconteceu comigo. Mudou a minha agenda totalmente. Fui parar no hospital. Daquele dia para cá, muita coisa mudou na minha vida. E eu não esperava acontecer, mas eu sabia que estava acontecendo. Em volta. Muito embora as igrejas da atualidade, muitos líderes da atualidade não têm evidenciado esse tema, não têm trazido esse tema à tona. Muitos têm parado um pouco com essa realidade, o que não seria aconselhável. Ainda assim, só me faz entender que estamos mais perto da vinda de Jesus. Sabe por quê? Ele virá quando ninguém, ou pouco, ou quase ninguém estiver esperando, desapercebido. Não ouvi muito falar. Ou está ocupado. Eu tenho tanta coisa para fazer. Queridos, tenham muito cuidado. É necessário que você e eu, nós, povo de Deus, estejamos atentos. Diga comigo, atentos. Porque Jesus virá. Creia você ou não. Esteja esperando ou não. Ele virá. E agora, cada um de nós precisa compreender que Deus, que nos criou, como se não bastasse, nos salvou por meio de Jesus, me enviou Cristo, Senhor, para nos salvar, deixaria tudo isso de graça? Quem tem uma experiência com Cristo, quem já sabe que foi perdoado os seus pecados, sabe do que estou falando. Há uma ligação do Senhor para com o seu povo. Mas é importante lembrar que nós teremos um encontro com o Senhor. Lembre de uma coisa. Lá em Romanos diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O homem, ele se separou de Deus por conta do pecado. E isso gerou uma dívida. Mas ainda assim vai ter um momento do encontro com Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 11, verso 9, diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Deus permite você escolher, ok. Deu para Adão no princípio o livre-arbítrio, liberdade de escolha, deu, está dando até hoje. Porém, nós precisa entender, vai ter um encontro, e no encontro com o Senhor, haverá prestação de contas. Você está entendendo essa palavra, irmão? Tem muita coisa para você hoje aqui, para nós aqui hoje. Romanos 14, verso 11 e 12 diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa ideia de que se Deus achar que eu mereço, Ele me leva, acaba com isso. Não terá o Senhor Deus o culpado por inocente. Ele te fez com privilégios, capacidade de perceber o que é errado e o que é certo. Isso é notável. Somos seres racionais. Deus nos fez assim. E por isso seremos também cobrados.
Mateus 12, verso 36 e 37 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Deus está te vendo. Você que fala o que vem na boca, acha que ninguém vai te cobrar nada, desabafa sobre os outros, diz palavrões, boca suja, vive falando sobre iras, se irrita para falar, quando está de bom humor se cala, mas quando está de mau humor, fala o que vem na boca, não está nem aí porque vai. Deus te trará juízo por aquilo que você fala. Por isso que a palavra adverte, nos orienta, sedes cedo, tardio para falar, tardio para se irar e cedo para ouvir. Ouça mais, se fale menos, porque as tuas palavras têm peso de julgamento. Vive blasfemando de Deus. Vive blasfemando, criticando, fala qualquer coisa. Lembre de uma coisa: quando você não valoriza o que você diz, mas tem alguém que está te ouvindo e está te vendo. Isso aqui é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é fiel. É por isso que quando alguém se converte a Cristo, uma das coisas que acontece na vida dele é a pureza dos lábios. Quando o crente é crente e anda dizendo palavrão, pornografias, é porque nunca se converteu. Está na lista dos que vão ficar no arrebatamento da igreja. Se passa por cristão, mas vive uma vida de ímpio. Porque uma das coisas que Deus faz em nossa vida é a mudança no caráter, no comportamento, nas atitudes. E Deus está falando com você para que você tenha oportunidade de arrependimento hoje. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Acha mesmo que Deus permitiria, por exemplo, palavras, mensagens e advertências extrair da palavra dele, sobre os profetas do Senhor, só por fazer, só por falar? Não, ele espera uma atitude dos ouvintes, uma posição, uma postura. Independe se você está ou não sentindo alguma coisa. É palavra de Deus, continua sendo palavra de Deus. Palavra do Senhor, ela não falhará. E o que, diante de tudo isso, veio a pergunta: como se preparar para esse encontro com Deus? O que eu devo fazer? Talvez seja a pergunta de muitos aqui. E até aqueles que acham que já sabem, porque textos que estou mencionando aqui, em outro momento já foram mencionados. E talvez por isso, a tua mente está diminuindo o valor dele. A palavra do Senhor não diminui nada, continua firme e fiel, e vai se cumprir. Então, como eu devo me preparar para esse encontro com Deus? Como é que eu devo fazer? Ora, querido, quando você vai viajar para algum lugar, você se prepara financeiramente, compra passagem com antecedência. Alguns marcam até o assento na aeronave com antecedência, porque tem preferências. Faz uma reserva de dinheiro para gastar na viagem. Comunica para as pessoas. Deixa alguém responsável pela casa, faz alguma coisa antecipada para poder agilizar as coisas. Há uma preparação, porque você vai fazer uma viagem. É assim ou não? Para a vinda do Senhor, a palavra é prepara-te. Prepara-te. E como se preparar? Quem quer saber como se preparar para a vinda de Jesus? Quem quer saber, diga para Jesus: eu quero saber, Senhor. Inspira esse pastor para ver se ele fala o que eu preciso saber. E ele vai me inspirar para te falar aquilo que você precisa saber. Primeiro, creia. Diga comigo: crer. Acredite. Creia.
Aí você diz assim, mas pastor, como é que eu vou crer? Quem é que me dá isso? Eu não sei como é que busco isso. Como é que eu vou saber crer? É um privilégio de alguns que crê mais do que outros e tal. Isso é algo que vem do próprio Deus. Eu não posso ter isso. Tem, pode. Você pode crer, se você quiser. Primeiro, como é que eu vou fazer para crer? Ouça. Diga comigo, ouça. Aí vai um detalhe, porque que muitos estão perdidos, se perdendo, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Estuda qualquer coisa, leia qualquer coisa, acredita em jornal como se fosse uma coisa suprema, incorruptível, escrito por colunistas perfeitos. Mas quando se trata da palavra, aí criticam. Não, questionam. E sequer querem ouvir. Quer ver? Chega alguém e diz, eu queria falar de Jesus para a tua vida. A primeira coisa que você quer é arrumar uma desculpa. É sair de fininho. É um assunto chato. É uma coisa sem assunto longo e tal. Há uma desculpa porque há um incômodo. Uma resistência para não ouvir a palavra de Deus. A verdade dói muitas vezes. A palavra de Deus é a verdade. E o que está acontecendo na tua vida é porque você não quer ouvir. Não quer dar ouvido. E se não quer dar ouvido à palavra, como você vai acreditar? É difícil. Diz, por exemplo, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você nunca quer ouvir, como vai crer? Observa nos cultos, tem louvores, a programação inteira. Depois, quando entra para a palavra, muitos se levantam, vão tomar água, ficam pelos corredores. Outros começam a se distrair, caçam um jeito de conversar com alguém. E ainda tem aqueles que são cara de pau, que vai ver o WhatsApp na hora da mensagem na igreja. Não querem ouvir. Não estou dando atenção. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Despercebidos, estão casando-se, dando-se em casamento, estão buscando coisas naturais, correndo atrás de coisas pessoais, passageiras, distraídos. Não querem ouvir. Ouve qualquer bobagem, menos não dão atenção para a palavra do Senhor. E se não ouvir, queridos, é difícil. Você pode até crer naquilo que você não vê e nunca viu. Você pode crer. Mas é muito difícil você crer naquilo que você não ouviu. Nunca ouviu sobre isso, não vou crer numa coisa que nunca ouvi nem me falar. Bom, nunca vi, mas já ouvi. Aí pode crer. E assim, olha o que a Bíblia diz. Jesus Cristo falou, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque tem gente que tem orelha, mas não tem ouvidos. Tem ouvidos, mas não é para ouvir. Serve só para máscara, né? Para atracar a máscara, prender. Não ouve. E esse tem sido um dos maiores motivos de desgraça e derrota na vida do ser humano. Não dá ouvido. Tem sido um efeito dominó na sociedade. O sujeito está barbado já está com o rosto engilhado, a mulher está de cabeça branca, mas não dá ouvido à palavra do Papai do céu, do Senhor. Depois o filho, a filha em casa também não dá ouvido para os pais. São rebeldes. Os adolescentes não dão ouvido para os pais. Acham que são os sabichões, dono de tudo, conhecimento. E vão perecendo, não sabem de nada. Uma geração
de pessoas sem estrutura emocional. Não ouvem, não dão ouvido, não dão atenção, não querem aprender. Antigamente, se os velhos quando o mais velho falava, todo mundo queria ouvir. Os mais novos tinham que ouvir para aprender. É palavra de Deus, escuta, é Deus falando. Mas o que querem hoje, não querem falar. Não querem ouvir. E tem aquela tática maligna, satânica, que é, quando a pessoa fala a verdade, o outro levanta a voz e grita, esperneia, e toma o ambiente, o espaço, e não deixa o outro falar, porque sabe que se o outro falar, o convence. Acontece essas coisas. Se o outro falar, ele vai se convencer, então não vou deixar falar não, nem fale. Daí começa uma gritalhada e tal. Estúpido, estúpida. Tu está perdendo a oportunidade de mudanças. Está perdendo chance de aprender. O ouvir é um privilégio para quem o faz. Que vem pelo ouvir. O Senhor disse repetidas vezes em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vem para cá, para a casa do Senhor, e começa a se entreter. Tem uma criança que está brincando, aí todo mundo está olhando, sabe? Aí começa a brincar com o menino, e o pastor está pregando, a mensagem está indo, e aí o pessoal está lá brincando com o menino, aí tá, e o pastor pregando, a mensagem está indo, não sabe? Pergunta sobre que texto o pastor pregou no terminar o culto, não sabe de nada. Vem para cá brincar com criança na igreja, menosprezando a palavra de Deus. Criança é engraçado, na casa você brinca com ela em casa, e lá não brinca, lá quer bater, espancar, xingar muitas vezes, tem pai que faz isso, mas na igreja é uma coisa, faça isso na hora do intervalo da sua casa, aqui é lugar de reverência, lugar de buscar a presença do Senhor. Pais que não educam os filhos nessas coisas, na hora da adoração, de louvar, não olha para os filhos. O filho está ouvindo a mensagem, meu filho? Está ouvindo Deus falar contigo? Sente perto dos teus filhos, meu irmão. Estão escondidos, estão lá para trás, você está no bebedouro, sei lá, você estão... leva a pessoa a ouvir. É tão preciosa a palavra do Senhor, que no Antigo Testamento o Senhor ordenava: coloca nos umbrais da tua porta, na tábua do teu coração, escreve na testa, coloca em lugar estratégico, para que seus filhos possam aprender a palavra. Não, estou brincando, o tempo está passando. Agora no Natal, está vindo aí, festa de Natal, Ano Novo. Muitos cristãos se perdendo aí, não tem estrutura nenhuma bíblica. Enche a cara de vinho, se envolve com colegas, bebe, toma uma cerveja no meio dos outros. Sabe, vive uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Não dorme não. Porque o diabo também tem uma estratégia. Botar as pessoas para cochilar na hora da mensagem. É outra forma que o diabo usa para te aprisionar. Desperta, você não veio para dormir aqui não. Você veio para ouvir a palavra do Senhor. E eu não creio que o Senhor Jesus pregava obrigando o pessoal, ele levava a mensagem, ele dava valor à mensagem dele. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, dê atenção. Sabe, dê ouvidos, dedique tempo, faça alguma coisa. Escola Bíblica Dominical nem aparece, não interessa não, aprender a palavra de Deus, isso não é para mim não, não quer. Quando você deixa de buscar o conhecimento da palavra, você não está desprezando o pastor ou quem está à frente daquela atividade, não. Você está desprezando ao Senhor, ao Deus.
E imagine você quando se deparar com o julgamento. Ei, estou falando contigo, escuta. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E a Bíblia fala do juízo final. Então vai ter etapa de julgamento. E lá não tem essa morosidade daqui não. Prende em segunda instância, não prende em segunda instância, tem isso não. Foi condenado, já era. Então, se chegar diante de Deus, como será a tua vida, meu irmão? Eu estive diante de um julgamento contra a empresa, a questão trabalhista, juiz com aquela toga preta na minha frente, uma ética toda, não pode perguntar para ninguém do lado, tem que falar olhando para o juiz, e o juiz, ele interpela quando quiser, ele fala o que ele acha necessário, e você está ali para cumprir regras. No juízo divino, no juízo de Deus, se deparar com aquele que é santo dos santos, aquele que não se pode nem olhar para ele pela santidade que é, a glória dele não é permitida ao homem natural olhar. Depois da morte, não pense vocês que a pessoa vai só para o buraco lá, vai ser enterrado ali, não. Ali é o corpo, é a matéria. Veste do pó, para o pó voltará. Mas a tua alma vai estar diante do Senhor. Jesus citou uma parábola que nos mostra exatamente isso. O rico e Lázaro. Um morreu, foi para o seio de Abraão, paraíso. O outro morreu, foi parar no Hades, no inferno. Um estava no lugar de descanso e repouso, Lázaro. O outro estava no lugar de sofrimento e tormenta. Quem estava no sofrimento e tormenta, clamou pedindo ajuda. E disse, por favor, vem nos tirar daqui, nos ajuda, me ajuda a sair daqui. Ou então, molha a ponta do dedo na água e vem colocar na minha língua, para que eu possa me refrescar um pouquinho. E a resposta não é possível, porque entre nós há um grande abismo. Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Uma divisão. O que aconteceu? Ele disse, então manda alguém dizer para meus irmãos, tem 5, para que manda alguém avisar lá para eles, para que eles não possam vir parar onde eu estou. E o Senhor disse o seguinte lá, não tem, se eles não acreditam, já tem Moisés e os profetas lá. Se fosse hoje, ele dizer, já tem lá o Aguiar, o Ronilson, o Jeane, já tem lá o Raimundo, então já estão falando, se não acreditarem neles, que são seres vivos, que nem vocês, que nem eles estão lá, como vão crer em fantasma? Já tem Moisés e os profetas. A palavra está aqui, não estão citando palavra minha, não. Eu tenho que estar também, eu tenho que estar submetido a esta palavra. Sabe, queridos, é preciso tomar uma decisão, dar ouvidos e agir. Como fazer, pastor, para esse encontro com o Senhor? Te livra do maldito pecado, te liberta desse domínio maldito de pecado, te liberta disso que tem te oprimido o tempo todo. Livrar-se das drogas não é só por uma questão social, não, é por uma questão espiritual. Livrar-se da prostituição não é só para ter paz com a esposa, com o esposo, não. É para você ser liberto espiritualmente, poder morar no céu com Deus. É pecado. Livrar-se da mentira não é só para poder ter boa convivência com as pessoas, não. É para não ir para o inferno. É para ir para o céu. Libertar-se do pecado. A Bíblia Sagrada diz, e ela é a palavra de Deus, repito, ela se cumprirá. Não brinque com Deus, não brinque com o pecado. O pecado é uma maldição que está te condenando ao inferno.
Aprontou, a mulher não sabe, mas Deus sabe e o diabo sabe. Já tem os dois suficientes para a tua condenação. Um porque é justo, não permite você entrar no céu com esse pecado. O outro porque é sujo e vive de acusar você pelo pecado que cometeu. Nada está oculto aos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Cometeu o pecado, precisa ser liberto dele, meu irmão. Se livre do poder e domínio do pecado quanto antes. Porque o pecado vai levar você para o inferno. Se você acha que pecou, está pecando e ninguém sabe, e está nas ocultas, corre urgentemente para Jesus, para poder você ser liberto desse pecado. Do contrário, você vai para o inferno. Não é eu que estou dizendo, nem tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso. Mas você escolheu errado. E simplesmente não está acreditando na palavra de Deus. Não está crendo na palavra de Deus. Está esperando acontecer alguma coisa fenomenal. Alguém pegar na tua camisa, sacudir você, jogar no chão, fazer alguma coisa para você acreditar. Isso não é a palavra de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Livre-se do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Como é que você vai ter um encontro com aquele de quem você foi separado pelo pecado que você nunca quis renunciar? Que encontro será esse? Como vai ser isso? Como é que vai ser isso? Você vai se encontrar com Deus, que já disse que o pecado te distancia dele, não tem convivência com ele, e você está cheio do pecado. Quer ir para onde? Aí você diz, mas pastor, ninguém pode me condenar. Não, é você mesmo que está se condenando, porque você fez a escolha por aquilo que desagrada a Deus, e o pecado desagrada a Deus. Você que procura a igreja para se beneficiar financeiramente, para ter uma casa própria, para ter uma prosperidade, se você está procurando aqui por isso, não é esse o foco principal. Aqui nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são consequências. É isso que nós buscamos aqui, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E se na igreja nós não temos a salvação, onde teríamos? Se aqui não pregarmos a salvação, quem vai pregar? Foco é salvação. Se livre do pecado, meu irmão. Porque o pecado te aprisiona e te mata. Isaías 59, versos 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Reclamar a Deus e pedir cheio de pecado, primeiro se liberte do pecado. Seja liberto do pecado. Em Marcos capítulo 2, quando Jesus estava em uma casa, curando as pessoas, ministrando a palavra, ensinando, trouxeram para Jesus um paralítico, 4 pessoas levaram aquele homem até Jesus, não tinha como entrar pelas portas, agiram por fé, levantaram, subiram pelo telhado, abriram o telhado, desceram aquele homem naquela maca onde estava Jesus. E Jesus viu a fé daqueles homens, não era a fé do paralítico, era dos homens. Olhou para aquele paralítico e viu a maior necessidade dele. Disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus disse aquilo, contrariou a expectativa de quem estava lá. Questionaram: quem é esse para perdoar pecados? Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho autoridade e poder para perdoar pecados. Como é fácil dizer? Perdoados são os teus pecados ou levanta e anda? Eles pensaram: não, levanta e anda é mais difícil, porque exige prática. Jesus diz: levanta e anda, pega a tua cama e vai para a tua casa. E não ficou nas palavras. Aquele paralítico levantou, pegou a cama na frente de todo mundo e andou para todos verem. E eles se maravilharam e disseram: nunca vimos tal coisa, Deus levantou um profeta entre nós. Porque Jesus demonstrou lá, o quê? Que a maior enfermidade é o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Você que vive se envolvendo no mundo das drogas, buscando status e coisas financeiras, deixa eu te falar, isso vai passar, e você vai se deparar com Deus, vai prestar conta com Deus, e para onde vai a tua alma?
Para onde vai a tua vida, meu irmão? Tudo passa. Dá uma olhada em tua volta e vê o histórico de pessoas que nasceram, cresceram junto contigo, já morreram. Não voltam para dizer nada mais. Para lá nós iremos. Nós passamos aqui nessa terra. Aqui nós não moramos eternamente. Nós passamos um período com oportunidade de mudar de vida, com oportunidade de dar prioridade ao Criador, ao espiritual, ao nosso Deus. Mas você vive o tempo todo olhando para as suas coisas, distraído, sabe? Tudo está passando e a tua vida, como está? Como está a tua alma diante do Senhor? O pecado tem distanciado. Quando Jesus Cristo, está lá em João capítulo 1, verso 29, um texto lindo que eu vejo aqui. Quando Jesus Cristo vem, João Batista, o profeta, precursor de Cristo, viu Jesus vindo em direção a ele, disse para os discípulos que andavam com João Batista: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não olhou e disse: eis o homem que enriquece todo mundo. Eis a pessoa que prospera as famílias. Eis alguém ali que vai te fazer vencedor em tudo, super-homem. Não. Lá vem aquele que tira o pecado do mundo. Porque o pecado é a desgraça que corrompe a nação. Jesus veio tirar o homem do pecado. Libertar o homem do pecado. E você que está preparado para encontrar-se com Deus, se liberta disso, quanto antes. É o pecado que tem te levado a essa desgraça que muitos estão vivendo aí fora. E até dentro da igreja. Porque está dentro da igreja, mas quer viver com o pecado. Como se o pecado fosse uma coisa boa. Vai levar a pessoa para o inferno. Mateus capítulo 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Na ordenança de Jesus Cristo para os homens, para a sua igreja, para a igreja primitiva, ele colocou isso, o sangue de Jesus Cristo. Lá em 1 João, em 1 João diz também, porque, 1 João 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Lá na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Então, querido, se liberte dessa maldição. Por que continua vivendo uma vida de pecado? Primeiro, você tem fugido da realidade, tem fugido da verdade. Não quer dar ouvido à verdade. E o pecado permanece na vida. Primeiramente, creia em Jesus, que pode te libertar desse pecado. E não aceite viver uma vida oprimida pela maldição do pecado. Depois, querido, como fazer, pastor, para esse encontro? Vamos já concluir, meus irmãos. Não se agonie, não. Busque a Deus, porque Deus tem a palavra para você. E eu não sei quanto tempo nós temos pela frente. Está findando 2020, já é vitória até aqui. Mas daqui para aí estou chamando. A cena de um é cantado, canta a cena de outro, estou ficando para trás. Vou se encontrar com o Senhor. Não sei quando é o teu dia, nem quando é o meu dia. Portanto, eu quero concluir essa mensagem no nome de Jesus, para que você saia daqui hoje, transformado, limpo e remido pelo sangue de Jesus Cristo, esteja apto para entrar nos céus pela porta. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. O que fazer, pastor? Não aceite convivência com o pecado. A Bíblia diz: o pecado jaz à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Ah, eu não resisto, porque você tem ignorado Jesus, que te dá poder sobre o pecado. João capítulo 1, João capítulo 1, verso 12, diz que o Senhor deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Poder, autoridade, posição. Quando você não aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, então você é dominado pelo pecado. Mas quando você se rende a Cristo, a coisa muda. O pecado não te domina mais. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está recebendo, diga a mesma coisa.
Obedeça ao chamado de Deus e receba Jesus Cristo, o único que pode libertar do pecado e dar a vida eterna. Quem está preparado para encontrar-se com o Senhor? Quem quer estar preparado para o encontro com o Senhor? Então obedeça o chamado de Deus e se renda a Jesus Cristo, o Senhor. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, tem um texto lindo que fala o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. É exclusivo de Jesus. Jesus diz em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, Jesus falou, escute, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falou isso, o Senhor, está nele o poder de libertar o homem da maldição do pecado. Jesus disse em João capítulo 5, verso 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, diga comigo, ouve, que o Senhor destrave os ouvidos de pessoas hoje aqui. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouve a palavra do Senhor, só Jesus. João 14,6 é conhecido por todos. O que disse Jesus? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus, o teu encontro é inferno, meu irmão. Sem Jesus, você não vai para o céu. Jesus é o caminho, foi Ele que morreu e ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. Apocalipse 1,18 diz a palavra: o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus falou isso. Então se renda a Cristo. E aí continua, diz mais, João capítulo 3, verso 16. Todos sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, eu já ouço isso desde quando era criança. Sim, na época de Noé, queridos, a Bíblia diz que Noé levou 100 anos fazendo a arca, não foi isso? Foi 120 anos para concluir tudo. Noé levou tempos. Quanto tempo Noé falava para aquele povo? Ei, vai chover, vai dar um dilúvio. Ih, é doido, isso é velho. Aqui ninguém tem 100 anos de idade. Não deu para cansar, não. João 3,16, para quem crê, uma palavra que é nova a cada dia. Você ia para o inferno, Jesus Cristo veio para morrer em teu lugar. Jesus veio para você ter vida e vida em abundância, diz o próprio Jesus em João capítulo 10, verso 10. Aleluia. E aí, queridos, é preciso que você entenda isso. Sem Jesus não tem solução, não tem vida eterna com Deus, não tem como ir para o céu. Mas com Jesus, você estará preparado para encontrar-se com o Pai. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, não vai haver condenação para quem está em Jesus Cristo, Senhor. Por quê, queridos? Porque Ele morreu por meus pecados. E alguns estão achando, Jesus morreu por todos, então, se morreu por todos, eu estou indo no pacote, eu estou no bolo, eu entro, continua pecando para te ver para onde tu vai. Continua nessa vida pecaminosa e promíscua que você tem levado, de mentira e engano, para ver onde você vai parar. Jesus veio, sim, para aqueles que o receberem. Se não receber a Jesus como teu Salvador e Senhor, o teu destino é o inferno, não tem outro. Estou falando do que eu creio e do que está na palavra de Deus. E assim, vai aqui a outra dica.
considere e honre a presença do Espírito Santo em sua vida. O tema é prepara-te, igreja. Esse tema foca muito igreja. Mas no final todos podem ser igreja. Todos podem ser igreja. Ei, o Espírito Santo não é uma historinha. O Espírito Santo é Deus presente entre os homens. O Espírito Santo é Deus se manifestando e preparando a sua igreja para o encontro com o Senhor nos ares. O Espírito Santo, ele é fiel. O Espírito Santo é Deus. E ele habita no coração daqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, infelizmente, muitos vivem nesta terra, até se dizendo cristãos, como se o Espírito Santo sequer existisse. Eu te autorizo a dar um cutucão em quem está perto de você aí, porque o diabo é sagaz. Acabei de falar que uma das coisas que ele faz é não permitir a pessoa ouvir. Quando sair daqui, vai estar rindo as gargalhadas, contando piada lá fora, brincando à vontade. Aqui está cochilando, porque a palavra é de Deus e o diabo está vencendo você para não ouvir. Abre o teu coração em nome de Jesus, porque essa pode ser a tua última oportunidade. Desperta, porque essa pode ser a tua última chance. E eu não vou cortar o sermão, porque eu não sei se também não é a minha última chance. Não brinque, não estou aqui para brincar. O Espírito Santo foi derramado com profecia lá do Antigo Testamento. Jesus, quando chamou os discípulos, ele soprou sobre os discípulos o seu Espírito. E no dia de Pentecostes, o Senhor inaugurou a sua igreja com o derramado do seu Espírito. O Espírito é a vida da igreja. Igreja sem o Espírito Santo não tem vida. E a igreja não é isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é a casa da igreja. A igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por homens, mas habita no ser humano. E como você quer viver como se o Espírito Santo nem existisse? O Espírito Santo existe e habita naqueles que crerem. Agora o que acontece? Ele é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que tem cristão que apronta. E o Senhor diz assim: não entristeçais o Espírito, porque o Espírito Santo se entristece com a atitude de muitos cristãos. O Espírito Santo, ele nos prepara como noiva para o encontro com Jesus Cristo noivo. Tu está ouvindo isso? O Espírito Santo nos prepara, nós como noiva, para o encontro com Jesus o noivo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que nos consola, nos conforta. Ele faz a gente compreender a palavra. Ele nos convence do pecado. Tem a missão de nos preparar para o encontro com Jesus Cristo nos ares. O Espírito Santo é o agente número 1, que nos prepara para esse encontro. Não tem como falar de prepara-se, prepara-te, prepara-te, ignorando o Espírito Santo. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz assim, é interessante, diz, Tiago capítulo 4, verso 5, o apóstolo Tiago diz assim: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Porque ele está cuidando da igreja, das pessoas, preparando, lapidando, para encontrar-se com Jesus. A pessoa tinha hábitos ruins, fazia tudo que era errado, se arrependeu dos seus pecados e procurou Jesus. Agora ele não está sozinho. Perdeu os amigos lá de fora, perdeu as amizades de lá, deixou aquele ciclo de amizade mudando, e agora ele está com Jesus. Ele está sozinho, desamparado? Não, o Espírito Santo está ali te ajudando, te auxiliando, te ensinando, te instruindo, mudando a tua vida, te ajudando a ser mais santo, te ajudando a ser mais fiel, te ajudando a compreender a palavra do Senhor. Mas quer viver sem o Espírito Santo? Que encontro você vai ter com Deus? Espírito Santo do Senhor
Olha o que diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então se abrace com o Espírito Santo, diga: Senhor, não me solte. Aquilo que o Jacó fez com o anjo, ele abraçou com o anjo e não me solta, não te solta até que me abençoares. O cristão deve abraçar com o Espírito Santo, diz: Espírito Santo, eu não te solto até ser arrebatado. E quando eu for arrebatado, eu não solto o Senhor. E sem o Senhor eu não vou poder subir, mas com o Senhor eu vou subir. Não apagueis o Espírito. Paulo escreve aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, que é a mesma coisa. Por quê? Porque é passivo, nós podemos ignorá-lo. Quem quer o nosso melhor, muitas vezes você despreza. Quantos homens e perderam a família porque desprezaram, foram para as farras, foram viver a vida livre, sem compromisso, gastaram entre os amigos e a família passando necessidade, encheram a cara, chegaram bêbado para a esposa limpar os vômitos, até que um dia o casamento rompeu, os filhos foram criados por outras pessoas, estragou tudo, você cavou um buraco e caiu nele, te arrepende enquanto tem tempo, volta atrás, busca a Deus para você mudar de vida. Quantas mulheres eu ouvi dizendo, se converteu e diz: agora que eu conheço a verdade, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha perdido a minha família, porque desprezam o que é essencial e o que é mais importante. Muitos cristãos estão correndo atrás de tantas coisas, menos do Senhor, menos da presença do Espírito Santo. Deus disponibilizou para toda a igreja uma dádiva gloriosa, algo precioso chamado batismo com o Espírito Santo. Batismo é um revestimento de poder que nos faz viver e andar em alegria, que nos faz sentir verdadeiramente a presença do Senhor. Quem foi batizado com o Espírito Santo teve uma experiência que nunca vai esquecer. Quem tem a presença do Espírito Santo na sua vida, às vezes não tem nem palavra para descrever. É algo precioso, mas desprezado por muitos. Está entretido com tantas coisas, menos com a presença do Senhor. Acha que o Senhor tem a obrigação de te aceitar de qualquer jeito. Não! De hipótese alguma. Ele te chamou. Você tendo o teu corpo, não é você mesmo, é a habitação de Deus. Seu corpo é a habitação de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, tem uma coisa linda. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia, aleluia. Você precisa do Espírito Santo para estar preparado para o encontro com o Senhor. Você precisa mudar de vida para ter um encontro com o Senhor. E você não consegue isso sozinho. Você precisa. Oh, louvado é o nome do Senhor Jesus. Não é tempo de ficar brincando de ser crente, querido. O salário do pecado é de mudar a sua história. Feche seus olhos. Te dirige a Deus agora. Eu não posso te libertar do pecado, mas você pode, em Cristo, ser liberto hoje. Aleluia. Aleluia. Eu não posso destinar o teu futuro, mas Jesus pode mudar a tua história se você crer. Você já sabe que não pode conviver com o pecado, porque o pecado é maldição na vida de todos aqueles que o cometem.
E se você quiser ir para o céu, precisa ser livre do pecado. Só Jesus pode te libertar do pecado. Aleluia, aleluia. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem maligno os seus caminhos, deixe o homem pecaminoso os seus caminhos e maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, se converta a Deus, que se compadecerá dele. A Bíblia diz no Salmo 103, que a misericórdia do Senhor, aleluia, eterna, é de geração em geração. A misericórdia do Senhor, ela hoje está aberta para a tua vida, meu irmão. Hoje é dia de mudança. Jesus pode voltar hoje. Você não tem o que comemorar por estar vivo e saber que muitos morreram em 2020 e você continua vivo, mas não tem o que comemorar se continuar numa vida de pecado, porque muitos que morreram em 2020 morreram salvos em Jesus Cristo Senhor, e estão no paraíso, e muitos que ficaram continuam presos e destinados ao inferno porque não querem Jesus. Mas hoje você tem a oportunidade. Não sou eu que vou dar salvação para ninguém, mas Jesus Cristo dá salvação. E se você crer, nós vamos orar por ti, clamar ao Senhor por você hoje. E vamos orar pela tua alma hoje, pela tua vida hoje, para você estar pronto para o encontro com o Senhor. Está pronto para o arrebatamento da igreja. Está pronto para subir ao encontro de Jesus. E continuar como igreja dizendo: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Continua colocando a tua vida diante do Senhor. Se você deseja hoje receber oração por ti, feche os seus olhos, sai do seu lugar. Quem quiser vir, feche os olhos dos demais irmãos, mas quem quiser, vem aqui à frente, vamos orar por você hoje. Se reconciliar com Jesus, sai do seu lugar. Nós vamos orar por ti hoje. Você vai sair daqui com a tua vida limpa diante do Senhor, se você crer. Você não vai sair daqui mais dominado por pecado, coisa nenhuma. Você vai sair daqui livre, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sei que tu és o Senhor. Alguém vai te acompanhar. Jesus te ama tanto que provê até isso. Mas sai do seu lugar agora. Sei que tu és o Senhor. Aleluia. Não estou perguntando se você é crente ou não é crente, não. Eu estou perguntando se você tem convicção da tua salvação, se você tem o teu nome escrito no livro da vida, se você está pronto para ouvir o toque da trombeta. É isso que estou perguntando. Se não está pronto, hoje é dia de conserto. Bondade e fidelidade. Aleluia. A igreja te adora. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Na igreja. Aleluia.
abalam. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Se abalam, os povos se curvam, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dos pontos que colocamos aqui, que você deve fazer para estar preparado para o encontro com o Senhor, é crer. Sabe que você tem dado mau testemunho e está tendo a oportunidade hoje de consertar. Não brinque com o pecado. Hoje o convite é para todos. Você tem aprontado, participado de coisas que jamais convém a um servo de Deus, mas se passa por crente. Está esperando o que acontecer na tua vida para você mudar? A palavra Deus já te deu. Está esperando o quê? Hoje é dia, você pode mudar de vida hoje. Não brinque com Deus. Gálatas 6, 7, 8 diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Quem plantar na carne, da carne se fará corrupção. Quem plantar no Espírito, do Espírito se fará, herdará a vida eterna. E hoje, ouça, ei, hoje você tem a oportunidade de sair daqui com a tua vida limpa. Você só sai daqui com pecado se você for muito duro de coração mesmo. Mas essa é a oportunidade que Deus convida você a levantar suas mãos, não para cá para frente, mas para o alto. Se apresente a Deus nesse momento. Faça a tua oração pessoal com Ele. É o teu momento pessoal com Ele. E faça a tua oração. E se você estiver quebrantado mesmo, é teu momento com Deus. E com esse louvor nós vamos terminar. Para você ter a chance de receber a oração. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Aos que creem, aleluia! Nunca mais. É do outro lado. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Vai recebendo o teu perdão, Nunca mais. vai recebendo a tua cura, vai recebendo a tua libertação, vai recebendo o mover de Deus, vai recebendo o mover do Espírito da tua vida hoje. Verei o grande rio da vida, claro como pensar. Verei a face do meu mestre querido,
deixa-me, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, morte e choro, morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Aleluia, 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 louvado é o nome do Senhor, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, meus irmãos, na terça-feira a festa continua, na terça-feira a festa continua para a honra e glória do Senhor. Quantos querem sair daqui cheio do Espírito Santo? Levante a sua mão mais alto que você puder agora, se você quer sair cheio do Espírito Santo. Então diga para ele: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E vai sair daqui cheio do Espírito Santo. É só você crer e tomar posse dessa promessa. Aleluia! Receba a unção e o poder do Espírito da tua vida. Sai daqui na unção e no poder do Espírito Santo, preparado para o Senhor, preparado para o arrebatamento. Senhor, oh Jesus, o desejo é continuar. Continua, Senhor, com o teu povo, com a tua igreja. Aleluia. Jesus, continua, Senhor, na direção de tudo. Abençoa o teu povo. Nos dá, Senhor amado, a tua unção, o teu poder, a tua graça a cada dia. Que o seu Espírito, Senhor, tome todos nós. E que sejamos todos habitação contínua e permanente do Espírito Santo, até que Jesus volte. Quantos assim querem que seja? Levante a sua voz e adore a Jesus. Aleluia. Ó Deus, se conosco, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a unção, o poder e as consolações do Espírito Santo esteja em nós, esteja conosco, hoje e para todos sempre. E os que creem tomam posse, jubilem na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus.
as nações andarão na